Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, continuando sobre o nosso tema para a segunda avaliação, né? A última parte do do, o assunto para a nossa prova, né? Que o principal assunto é a Grécia Antiga, é dividido em vários tópicos. O primeiro foi o mundo grego, né? A formação do mundo grego, que foi da página 4 do capítulo 6. Aí vimos a questão das polis, né? Os períodos, os povos. Agora vamos falar sobre na página 17, capítulo 7, né? Grécia Antiga, cultura e influência, principalmente a questão da sua religiosidade, os deuses gregos, perfeito? Mas antes eu quero fazer um resumo da aula passada, através de um slide, que está muito bacana. Bom, Grécia Antiga é o nosso tema, né? Essa é a questão, é o mapa onde fica localizado. Fica bem no sul mesmo, se você reparar aqui, nessa botinha a Itália, né? Fica bem no lado direito, bem no sul. Ou seja, essas ilhas hoje é o país da Grécia. Cada ilha era basicamente uma cidade-estado. Você pode ver aqui Atenas, Grécia, tinha aqui Tebas, Corinto, várias cidades. Falei também na aula passada que o início da Grécia começou aqui nessa ilha, na ilha de Creta, certo? Bom, ela é banhada, né, por vários mares, ou seja, parte, né, parte continental, peninsular, insular, asiática e a Magna Grécia, perfeito? Bom, já nos localizamos onde é a Grécia, né, e as suas divisões. Hoje é um país totalmente unificado. Antes não, era totalmente diferente de si. Aí só uma observação, mais uma vez, a única coisa que unia eles era a língua e a religião que vamos falar hoje. Mas a forma de governo era totalmente diferente, perfeito? Bom, e falei também que a Grécia era dividida em 5 períodos. O período pré-homérico também pode ser titulado como período creto-micênica, certo? O período homero, a questão dos poemas Ilíadas e Odisseia. O período arcaico, que é a formação as polis gregas, né, as cidades-estados. O período clássico, que fala do chamado apogeu, né? E o período helenístico, que é a dominação do povo macedônio às cidades-estados gregas, perfeito? Bom, aqui eu quero que você entenda, que também foi dito na aula passada, que a Grécia teve influência, a formação de 4 povos, os jônios, os arqueus, os eólios e os dórios, né? Ou seja, cada parte, você pode reparar que Atenas aqui, ela teve influência dos jônios e dos arqueus. Já Esparta não, foi totalmente dos dórios, um povo totalmente militarizado, perfeito? Questão de prova também. Bom, mais uma vez, aqui o mapa, né, onde fica a Grécia atual, a ilha de Creta bem no final, tudo bem? Bom, para você entender aqui, tem no livro de vocês, na página 7, né, que é a lenda sobre o Minotauro. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A sociedade grega, ela tem uma historinha mitológica que não é muito aceita em vestibulares, dando origem à sua formação. Aí eu quero que você entenda. Quando você estudar a Roma tem uma historinha que é muito aceita, que é a historinha do Rômulo e Remo, certo? Que 2 filhos foram deixados, foram alimentados pela loba, que essa história cai muito em vestibulares. Já não, para a formação da Grécia foi através dos povos, né? Os eólios, os arqueus, os jônios e os dórios. Perfeito? Bom, basicamente, isso foi na questão do primeiro período, né, o período creto-micênico, depois do período homero, né, que fala assim da Ilíada, que é a Guerra de Troia, já foi dita na aula passada, e a Odisseia, que é a volta do Ulisses, um grande guerreiro. Né? Perfeito? Só um resumo rápido. Aí tem o terceiro período que mais cai, que é o período arcaico, que é a formação das cidades-estados, correto? Primeiro era o indivíduo, depois gênios, depois fátrias, a tribos, os demos, até chegar às grandes cidades. São famílias que foram crescendo entre si, certo? Perfeito? As polis gregas, né, são cidades-estados totalmente autônomas, uma diferente da outra, na forma de governo, na forma econômica, na forma política. A única coisa que igualava, mais uma vez, era a religião e o idioma, perfeito?
As polis gregas são grandes cidades, grandíssimas cidades, que eram bastante desenvolvidas na época, certo? Totalmente diferente de si. Existiu várias, Tebas, Corinto, mas vamos falar principalmente de Esparta e Atenas, certo? Atenas, a grande, talvez a mais conhecida cidade de Esparta, devido à forma uma forma de governo que foi estabelecida lá por Critênis, que vamos estudar hoje, certo? Que vai estabelecer a democracia, perfeito? Bom, é formado por Eupátrias, né, Tetas, Demiurgos, Metecos, isso foi dito na aula passada. Bom, os grandes caras que fizeram os chamados legisladores, né, as leis, né, o Drácon, Solo, eu quero deixar aqui a ênfase que seja importante a questão de Clitênis, né, que foi quem criou a democracia ateniense, perfeito? Bom, a democracia ateniense, né, é formada por cidadãos atenienses, adultos, filhos de pai e mãe ateniense, como foi dito na aula passada, era totalmente excludente, né, e excluía as mulheres, estrangeiros e escravos da participação política, ou seja, não era considerado cidadão, como hoje. Hoje no Brasil todo mundo é considerado cidadão, porque pode votar e ser votado. Perfeito? Lá não, era para um grupo restrito. Bom, a outra cidade muito importante, a cidade de Esparta, que foi também comentada no vídeo anterior, que ela tem a principal característica dela era a característica militar, certo? Ou seja, Atenas trouxe para o mundo a questão da democracia, Esparta vai trazer para o mundo a questão militarizada, perfeito? Bom, o exército, ou seja, as táticas de guerra, tudo que temos hoje foi aprimorada, foi inventada pelos espartanos, né? Devido ao povo que os criou, os nórios. Bom, rapidamente vou ler para vocês a educação espartana, que vai vir na questão da prova, tá assim. A finalidade da educação espartana era formar guerreiros, não esqueçam disso. Guerreiros, militar, soldado, Esparta. Com 7 anos de idade, os meninos eram afastados das mães e ficavam até os 18 anos em escolas, onde aprendiam ginásticas, esportes, corridas, lutas usando o corpo, lançamento de dados, a ler, escrever e a manejar armas. O método exigia esforço. Ficavam nus até nos dias frios, tomavam banho gelado, comiam um pouco, apanhavam. Tudo isso para que ficasse resistente como o ferro. Por isso que a sociedade espartana, ela sacrificava, ou seja, matava algum filho que nascesse com alguma deficiência, certo? Bom, a capacidade de suportar o sofrimento físico, disciplina, habilidade militar, esses eram os objetivos principais. Até hoje, uma pessoa que leva uma vida material simples, que suporta bem um desconforto físico e a disciplina, pode ser chamada de espartana. Atenção, meninas espartanas eram educadas em escolas. Eu quero deixar bem claro. Em relação à mulher, a sociedade ateniense era totalmente excludente. A mulher não falava, ela só estava para já filho. A ateniense. A espartana não, ela tinha, vamos dizer, uma pequena autonomia, né? Por quê? Porque elas seriam as mães dos filhos guerreiros, os filhos de Espartas. Perfeito? Aí faziam ginástica, aprendiam música, a ler, a costurar, ou seja, coisas que a mulher ateniense, apesar de ser a democracia, não podia. A mulher não podia ler, não podia escrever, não podia falar, não podia cantar. Aí tá, o objetivo era formar boas mães para os cidadãos de Esparta. Certo? O período clássico, já contei para vocês na aula anterior, existiu as guerras médicas, ou seja, as guerras entre os gregos e os persas, 2 guerras, né? A primeira guerra de Termópilas, que tem aquele filme chamado 300, né? Onde 300 guerreiros espartanos tentaram combater o exército persa, mas infelizmente não deu. E depois todas as cidades todas as cidades e estados gregas conseguiram se unir e expulsar os persas, que eram chamados de medos, por isso guerras médicas, certo? Mas houve a guerra do Peloponeso, que foi a Liga de Delos, né? Ou seja, a galera que fazia parte, os amiguinhos de Esparta com os amiguinhos de Atenas, eles confrontaram para quem tem mais o poder, ou seja, a Liga de Delos contra a Liga do Peloponeso. Então ficou conhecida como a Guerra do Peloponeso. Esparta saiu vitoriosa, mas totalmente o quê? Destruída.
Ou seja, as cidades-estados saem destruídas. Por que, Abel? Porque foram 28 anos de luta mesmo, de confronto, de morte, certo? Bom, e o último período, o período helenístico, onde a Grécia estava totalmente destruída, as cidades-estados estavam totalmente destruídas, ela foi facilmente conquistada pelo povo, pelos macedônios, beleza? Bom, aí já entra a nossa parte do capítulo, última parte, né, do capítulo 7, a cultura grega, né? Aí vamos falar dos pensadores, Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Euclides, Hipócrates e Arquimedes, beleza? Tá no livro de vocês, muito bacaninha. Deixa eu só situar vocês. E eu quero que você leia o texto da página 18, o texto Interpretando o Documento, e faça o exercício da página 19, número 1, 2 e 3, que fala a questão da mulher, né? Que eles debatiam muito isso. E os artistas, Homero, Aristófanes, Fides, tudo bem? Bom, outra questão para falar de vocês é a questão religiosa. A religião grega era totalmente politeísta, perfeito. Eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. Aqui você vê a imagem de Zeus, Hera, né? De Hélio, Poseidon, essa galera toda. Bom, aí eu quero que você entenda quais eram as habilidades dele. Zeus é o principal deus de todos, Afrodite, a deusa do amor e da beleza, Dionísio, o deus do vinho e da fertilidade, Atenas, a deusa da sabedoria e da proteção da guerra, Apolo, deus do sol, da medicina, da música e da profecia, Artemis, a deusa da lua, né? Aí você vai, quando estudar Roma, né? Você vai entender que tem as mesmas características, só com nome diferente. Artemis, no caso, a deusa da caça, né? A Diana, certo? Era a esposa de Zeus, deusa protetora do casamento, das crianças. Hermes, o mensageiro, protetor dos rebanhos. Ares, deus da guerra, filho de Zeus e de Hera. Efésios, ou seja, centenas de deuses, correto? Hoje o cinema, infelizmente, ele manipula muito, ele distorce totalmente a história. É a questão comercial mesmo, para vender. Tem filme que Zeus é destruído, mas não. Zeus, na mitologia grega verdadeira, nunca será destruído, porque ele é Deus dos deuses, ele matou seu pai. Pronto. Beleza, meninos? Bom, existia também os semideuses. O que eu gosto mais é o Hércules, né? Quando você achar que um trabalho está difícil, você pode dizer um dito popular assim. É um trabalho totalmente hercular, um trabalho difícil, né? Os 12 trabalhos de Hércules. Bom, Teseu que matou o Minotauro devido à formação da cidade do país de Grécia, hoje o país Grécia, né? A Grécia Antiga. Épio, né? Criador dos sonhos, tudo tal. Bom, então tá, meninos, finalizo por aqui. Eu quero também que você faça o exercício da página 23, pesquise, correto? Beijão, meninos, até a próxima.